A visita do ditador do narco-regime venezuelano, Nicolás Maduro, fez um estrago na imagem já deteriorada, fétida, do presidente e da base governista. Até os apoiadores mais intelectuais e os mais aculturados estão desesperados. Quando você vê uma figura infantil, histérica, como o Felipe Neto, publicar um texto dizendo que foi um tiro no pé, um texto longo, mas reconhecendo que a visita desse ser abjeto de um regime inumano, que é o Nicolás Maduro, o Felipe Neto dizendo que foi um tiro no pé, e o silêncio de toda a lacrosfera, você realmente vê o estrago. E a Rede Globo, a própria Rede Globo, que fez campanha para o Inácio, que quando saiu o resultado oficial da eleição, eles vibraram, comemoraram, eles, em seus painéis da Globo News, do G1, estão desesperados com o estrago que a visita desse narcoditador representa para este atual governo que está se deteriorando e para a imagem fétida que esse governo deixou do Brasil na diplomacia internacional. Um regime que é regrado a tráfico de drogas, tráfico de armas, crimes contra a humanidade, simplesmente desaparece com seus opositores políticos. Aqueles que são mais espirituais sabem o que eu estou dizendo. A Bíblia diz, Paulo nos ensina, que o homem espiritual, e aqui não tem a ver com gênero, é homem se referindo a toda a humanidade. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas espiritualmente. E o homem carnal, tudo discerne pela carne. Nós discernimos espiritualmente. Isso, a vinda desse homem, desse ser abjeto, que representa um regime inumano, muito conectado com as trevas, com práticas ocultistas que você, se você está na minha comunidade exclusiva, você não está aberto à inscrição, só daqui a 30 dias, você viu em um documentário como o pessoal do Foro de São Paulo é muito inclinado a práticas ocultistas, ok? Perfeito. Então, se você entende o mundo espiritual, você sabe o que representa de legalidade, o que representa de céu de bronze, o que representa de autoridade para as trevas agirem. Trevas em todos os sentidos, começando, inclusive, pelas trevas de conhecimento, de entendimento. Pessoas cada vez mais e mais aprisionadas. Falando em estrago, vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas como a Globo News se desespera com o estrago feito pela visita do narcoditador Nicolás Maduro ao Brasil. É uma continuidade do vídeo de ontem. E preste atenção nisso aqui, ó. O Lula, ele atacou os Estados Unidos para tentar construir uma narrativa positiva sobre o Nicolás Maduro. Inclusive ele disse, agora você precisa criar a sua narrativa para vencer essa guerra. Então é uma questão de narrativa. É como eles fazem com seus opositores políticos. Bom, Gazeta do Povo, inclusive, publicou uma matéria sobre uma juíza que está presa em sua casa. Ela foi presa porque ela foi condenada por crime espiritual, prostituição espiritual. Desde Hugo Chávez, antecessor, né, ditador antecessor do Nicolás Maduro. Chávez condenou uma juíza que se levantou contra a tirania bolivariana, a tirania de Hugo Chávez. Ficou presa, foi violentada na prisão, sofreu vários abortos e agora está presa em casa e não pode sequer ir no casamento da filha que mora nos Estados Unidos. Ela está lá. Está na sua residência, mas é como se estivesse presa. Além das pessoas que somem sumariamente. Olha aqui. Vamos começar por aqui, ó. É onde o primeiro vídeo que eu mostro para vocês é esse. Quando você olha, faz um retrospecto para 2022 e vê-se uma campanha, toda ela galgada, em defesa da democracia, em razão do antecessor de Lula no cargo, que o tempo inteiro desferia golpes contra a democracia, receber alguém nessas condições que golpeia a democracia há muito tempo. Não importa se Lula gosta de Maduro, melhor dizendo. Não importa se eles são amigos, o que importa é que alguém que se elegeu e que sofreu uma tentativa de golpe de Estado, como foi o 8 de janeiro, não pode ficar batendo palma para ditador dançar. Então aí foi o erro da diplomacia brasileira e do próprio presidente. Eu não sei se estava no script do Itamaraty fazer algo dessa monta, mas eu imagino que o Itamaraty tenha, no mínimo, recebido ordens para receber Maduro com essa pompa e circunstância toda. Se foi isso, se não foi um cumprimento de ordem, erro da diplomacia, mas erro do presidente da República também. E o efeito colateral disso é dar razão para o
opositor. E para uma fatia do opositor que não é o campo conservador democrático, nem a direita democrática, não. É dar o ouro para a extremista, é dar o ouro para a extrema-direita. Então, hoje, o presidente da República, sem intenção, suponho eu, porque eu acho que ele não tinha intenção de fortalecer a extrema-direita, mas o efeito colateral que ele conseguiu com essa cerimônia de hoje foi fortalecer um ponto da extrema-direita. Então não faz sentido. Veja, o problema não é ser amigo de ditador, o problema não é financiar ditaduras. A dívida de mais de 3 bilhões que a Venezuela tem com o Brasil, o Haddad já disse que não vão ter como pagar, e ele veio aqui para mais dinheiro. Inclusive estão reunidos agora, enquanto eu gravo esse vídeo. Vários líderes da América do Sul estão reunidos para quê? Pegar dinheiro, porque o Brasil sempre nutriu os narco-regimes e o narco-regime sempre nutriu a esquerda latino-americana. Essa é a lógica, tá? É um sistema que se retroalimenta. A Globo News faz aquela meia-culpa. Assume que realmente foi um tiro no pé, foi um estrago o que ele fez, mas o problema é que vai alimentar a extrema-direita, vai alimentar o discurso da extrema-direita, né? Bom, vamos continuar aqui só para você ver a dimensão do estrago. Olha agora, a tentativa do camarote, dos comentaristas da Globo News, né? Que todos fizeram L. Como eles dizem, Lula está errático. Errático, entenda, Lula fez um M gigante. Olha isso aqui, ó. Camarote, quando o presidente Lula chegou ao poder, havia muita expectativa em relação à política externa, mas tem havido uma sucessão ali de bolas fora. Depois do Lula ele vai falar. Assim, essa da Venezuela é mais uma. Para que aconteceu que o Brasil precisa celebrar, o presidente Lula vai celebrar um ditador que nem o Maduro? É ideológico mesmo? Porque tudo bem, como você colocou, pragmático, diálogo, brigueiro, tem que ter esse diálogo. Contorcionismo. Mas por que o tom celebratório? Eu queria entender de onde vem isso, como que o governo explica essa postura. Veja bem, Guga, quando a gente conversa e questiona integrantes do governo, estava questionando hoje ministros, se não era uma saia justa, se isso não era ruim, eles falam, como é que a gente vai... Veja, foi praticamente uma imposição, isso não foi iniciativa do Itamaraty, não o recebimento, o diálogo, mas essa festa pomposa para receber o Maduro. Ou seja, isso daí é do próprio presidente. Agora, o Lula está errático na política externa. O Lula está errático. Antes, ainda do período da eleição, ele estava ali tentando relativizar a Nicarágua, comparando Nicarágua com a Alemanha. O tamanho... Não, mas a Angela Merkel ficou quanto tempo no poder? Comparação do Lula. Uma democracia plena e uma ditadura. Então, o Lula tem feito isso. E vai e volta em relação à guerra na Ucrânia. O Itamaraty tem uma posição, que é a posição internacional aceita, mas o Lula, num dado momento, fala, não, a responsabilidade é igual, Ucrânia e Rússia, depois tem que voltar atrás. Não, o prolongamento é responsabilidade dos Estados Unidos e da Europa. E o que é que está por trás disso? Você percebe como eles estão gaguejando, tentando encontrar terminologias para tentar suavizar o estrago. Isso aqui é um estrago gigantesco. Olha isso aqui agora, ó. O Maduro não tem dólar para pagar as suas exportações. Quem sabe ele começa a pagar yuan. É culpa dele? Não, é culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra. O Maduro não Olha a situação de perigo que ele coloca o Brasil mais uma vez. Enaltece a China, o yuan e não o dólar, enaltece a China, o yuan, correto? Você está acompanhando essa questão aí do yuan digital, do desafio hegemônico, né? Desafiar a ordem hegemônica, a dominância do dólar, né? Inclusive vai ter uma série no novo Geopolítica para vocês, né? Daqui a 30 dias, etc. E aqui a culpa é dos Estados Unidos. Ó, mais um para vocês. O desespero. Olha o desespero. Além desse aqui, o estrago que ele criou na imagem, na diplomacia internacional, da visão que se tem sobre o Brasil, né? O Brasil agora é amigo de Putin, o Brasil apoia a invasão da Rússia à Ucrânia, o Brasil está alinhado
a ditadura de mercado chinesa, o socialismo de mercado chinês, o modo como o seu povo é tratado. O Brasil está muito mais alinhado ao crédito social, o Brasil está muito mais alinhado à Nicarágua, claramente posicionado ideologicamente, politicamente, a todo o foro radical, né? Todo o foro de São Paulo são radicais comunistas, narco-regimes, narcoditaduras, aqueles que pedem na tribuna da ONU a descriminalização da cocaína e todo tipo de entorpecente, a exemplo do que já está acontecendo no mundo, por ordem, né, dessa elite globalista, satânica. E é claro que na semana passada veio aqui o líder do Fórum Econômico Mundial, o arquiteto do Grande Reset, e agora vem um outro recado no mundo espiritual, um outro recado para quem fez o L, e uma pressão espiritual sobre toda a nação, porque vem agora, inclusive, não só veio na semana passada para colocar pressão na agenda mundial, e logo depois o STF pauta a descriminalização do bagulho, e agora vocês estão vendo que vem uma pressão espiritual com a vinda, pressão espiritual, política, ideológica, diplomática, com a vinda do narcoditador Nicolás Maduro. Agora, eu quero que vocês vejam só isso daqui, ó, rapidamente. Dívidas que os venezuelanos têm com o governo brasileiro. E isso ainda não foi muito bem esclarecido. Então, eu acho que Lula cruzou uma linha do recomendável ali. A gente teve Entendeu? Lula cruzou a linha do recomendável. Bom, se o jornalismo que fez campanha, que o apoiou, olha, vejam, gente, o TSE mandou derrubar publicações, censurou publicações, jornalistas, sites, influenciadores, que faziam qualquer tipo de conteúdo correlacionando Lula, Ortega e Maduro. Agora o TSE deveria ser responsabilizado. Aqueles que emitiram tais decisões, certo? Que deram essas canetadas, deveriam ser responsabilizados. Porque Lula está zombando da cara da sociedade, está zombando de seus opositores, está zombando, inclusive, daqueles que fizeram um L. Para os que fizeram um L, bem feito. Para aqueles que não fizeram, trata-se agora de nós juntarmos, né, os pedaços e reconstruirmos o nosso país, porque eles estão fazendo um estrago. Paro por aqui. Não deixe de compartilhar. Um abraço. Tchau, tchau.